Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar sobre esse fundo aqui, que é amado e odiado por grande parte aqui dos inscritos do canal, mais odiado do que amado, diga-se de passagem. A gente vai falar do relatório do mês de outubro aqui do CPTS11, fundo de papel high grade da Capitânia, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de novembro. Mas antes a gente vai passar alguns números e informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 11,6%. Esse dividend yield aqui estaria ok, se não fosse o detalhe. O P sobre VP dele se encontra em 0,81, ou seja, o fundo está com 19% de desconto. E para quem acompanha os vídeos do canal sabe que esse desconto falseia esse dividend yield dos últimos 12 meses. Se a gente fizer aquele ajuste que eu gosto de fazer sempre, o yield cai de 11,6 para apenas 10,2. Meus amigos, tem fundo de tijolo que dá 10,2% ao ano. Agora imagine um fundo de papel dar apenas 10,2% ao ano. É muito pouco. Eu considero o justo, o mínimo aceitável para um fundo de papel high grade, 11,5% ao ano. E ele dá 10,2%, cerca de 1,5% abaixo, é muito pouco. Ele nesse mês agora de novembro pagou apenas 6 centavos, referente ao mês de outubro. E 6 centavos foi uma das menores distribuições dele dos últimos 12 meses, se não a menor. Eu teria que olhar para ter certeza, mas eu acho que é uma das menores. Tanto que a média dele de distribuição nos últimos 12 meses é de 7 centavos. E nesse mês ele pagou apenas 6 centavos, o que nos dá um yield do mês de apenas 0,86%, que basicamente é um yield de fundo de tijolo melhorado, porque os fundos high grades, fundo top, estão pagando entre 0,90 e 0,97. Nesse mês agora, eles pagaram na faixa de 0,97 e 0,98, quase 1%, e esse aqui é apenas 0,86, ou seja, um yield novamente muito baixo, mesmo sendo fundo high grade. Nessa primeira página aqui, a gente só relembra que a taxa de gestão do fundo, juntamente com a taxa de administração, aqui ele coloca 1,05, só que dá a entender que isso aqui é para subtrair os valores da taxa de administração e escrituração, que seria 0,10. Ou seja, a taxa de gestão na prática seria 0,95, mais a taxa de administração daria esse 1,05. Ele, por enquanto, não tem taxa de performance. Foi o maior bafafá no mês passado, que exatamente ele trouxe no relatório que está querendo incluir uma taxa de performance, o que para mim é horrível. Não tinha e agora ele quer ter. O fundo conta com uma quantidade de cotistas muito alta, 317 mil, até porque ele é um fundo bem antigo. Você vendo aqui que ele já completou 10 anos na nossa bolsa. Entrando aqui nos destaques do fundo, nos highlights do fundo do mês de outubro, ele terminou o mês com um valor de mercado de apenas 2,29 bilhões. Ele é um dos maiores fundos de papel da nossa bolsa. Eu acho que ele está no top 5 fundo de papel. Mas o valor patrimonial dele é 2 bilhões 740 milhões. Ou seja, a gente vê como ele está descontado, como ele está desvalorizado no mercado atualmente. O resultado mensal, ou seja, o lucro que o fundo obteve no mês, foi de 6 centavos. Eu vou desprezar esse 0,1. E o dividendo pago foi 6,2. Ou seja, ele raspou o tacho, a gente vai ver daqui a pouquinho na DRE do fundo, e zerou a reserva que ele tinha, para pagar 0,1 centavo a mais, ou seja, a 10ª parte de 1 centavo apenas. E ele ficou totalmente sem reserva. Agora, nesse mês, no máximo que ele pode distribuir é o resultado que tiver. Se o resultado for muito bom, aí ele pode até fazer uma reserva. O fundo não mudou nada em termos de quantidade de crédito, 41, se eu não me engano. Agora eu estou na dúvida, pode ser que tenha reduzido, teria que ver o relatório do mês passado. Aqui no topo do lado direito, vou colocar um cardzinho, se você tiver interesse em ver como é que estava no relatório passado, você assiste lá. O número de devedores 28, eu acho que continua o mesmo. E eu gostaria de aproveitar esse momento e já perguntar para você de cara, você possui o CPTS 11 na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição ou entrar nele agora, aproveitando que ele está bem descontado para reduzir, por exemplo, o seu PM, o seu preço médio? Ao contrário disso, você está pé da vida que ele pagou apenas 6 centavos e tem essa perspectiva de ele se tornar um hedge fund e você não gostou dessa ideia, e aí você está pensando em zerar sua posição, até mesmo diminuir a sua posição, me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figuras. Me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, inclusive os middle risk e os high yield, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, Fiagro e FIINFRA, já chega se inscrevendo, já larga aquele likezão, não pense mais nada, já larga o like, ativa o sininho para assim que o vídeo sair, você já está assistindo ele quando ele estiver saindo bem quentinho, e comenta aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível para no mês que vem trazermos mais uma leitura do relatório do mês de novembro aqui do CPTS 11 da Capitânia para vocês. Temos
temos aqui o resumo do relatório do mês de outubro. Então vamos lá, ele fala novamente nesse comentário do gestor, resumidamente, que ele é um fundo high grade, a gente já sabe disso, a gente já comentou sobre isso. A carteira do fundo atualmente nos traz um rendimento de IPCA mais 8,17, e é por isso que eu considero ele um fundo high grade. Se ele tivesse um rendimento de IPCA até mais 8,5, eu consideraria ele high grade também, então ele ainda está bem dentro da faixa de high grade. A gente já viu a distribuição de dividendos dele, foi 6,2 centavos, para mim, eu posso arredondar para 6 centavos, porque 6,2 é praticamente 6 mesmo. Movimentações na carteira, isso aí teve uma diferença grande, porque normalmente ele faz uma movimentação de compra e venda definitiva na faixa de uns 30 milhões, 20 milhões, 40 milhões. Em termos de compra definitiva, foi 40 milhões, mas venda definitiva, meu amigo, foi a 292 milhões, ou seja, ele vendeu quase 300 milhões de CRIs que ele possuía. Foi um mês que ele vendeu demais, acima do normal, em termos de venda definitiva, porque na realidade a gente sabe que a Capitânia tem esse detalhe aí de fazer muita venda e compra. Ele vende um fundo e recompra. É mais ou menos o que ele faz para o que chamam de destravar a inflação acruada nos CRIs. Ele faz isso. E nisso ele retira aquela inflação que estava dentro da CRI. Basicamente é isso que ele faz, para gerar mais dinheiro para o fundo, mais lucro para o fundo e com isso pagar melhor. E mesmo ele fazendo esse monte de venda definitiva, ele não conseguiu trazer para a gente um resultado muito bom, que eu vou falar daqui a pouquinho com mais detalhes na DRE do fundo. O resultado por cota a gente viu, foi 6,1 e ele pagou 6,2. Em termos de alocação, aqui são alocações em termos gerais. Aí ele mostra que o fundo é majoritariamente um fundo de CRI, mas não é aquele fundo de CRI puro sangue. Como eu falei, ele tem também muito fundo imobiliário. O top 5 maiores devedores de CRIs são os seguintes: o fundo imobiliário XP Properties, o XPPR. Muita gente não gosta do fundo ter essa participação muito grande aqui no XPPR. Também tem o fundo imobiliário General Shop, o Extrema, que aqui deve ser basicamente só um CRI mesmo, o HBR e o Açaí, que a gente tem a carteira de fundos imobiliários propriamente dita. E nessa carteira, o top 5 devedores são o GSFI, que é fundo da própria Capitânia, tem o CPSH11, que também é da Capitânia, tem o VVMR11, tem o HSRE11 e tem o CPLG11, que também é da Capitânia. Outra coisa que muita gente não gosta no CPTS é o que o pessoal chama de ancoragem, né? Que ele gosta muito de ancorar os fundos da própria casa. Então, só aí no top 5 fundos imobiliários que estão na carteira desse fundo, temos 3 da própria gestora, da própria Capitânia. Esse mês, pessoal, eu vou tentar fazer uma versão mais compacta do vídeo para não ficar tão grande como ficou no mês passado. E como eu já coloquei o cardzinho aqui acima, quem tiver mais interesse em ver alguma coisa um pouco mais aprofundada, assiste o vídeo do mês passado. Nesse mês eu vou tentar ser mais rápido, até porque teve muita coisa que simplesmente se repetiu do mês passado para cá e não adianta eu ficar fazendo um vídeo grande só para repetir o que tinha no mês passado para cá. A gente vê aqui, nesse mês, ele teve 856 milhões em vendas e 752 milhões em compras. Aqui a gente vê aquela questão de vendas definitivas que ele fez pesado. Olha aqui, por exemplo, o CRI Habitasec que ele vendeu, esse outro CRI da província de 49 milhões, esse outro CRI da Trusec de cerca de 30 milhões e outro CRI da Habitasec de mais 12 milhões. Eu marquei só esses maiores. Então, por isso, a gente viu lá em cima que ele tinha feito uma venda muito grande de forma definitiva, que normalmente ele não faz de forma definitiva tão grande assim. Chegamos aqui na DRE do fundo, que é uma DRE caixa, e a gente não vai se ater muito aos meses anteriores de abril a agosto, até porque a gente vem trazendo nos últimos meses mais detalhado isso. Então vamos focar aqui só na diferença dos meses de setembro para outubro, para ver o que é que aconteceu para o fundo ter pago menos. Você vê claramente que as receitas do fundo caíram cerca de 2 milhões. É uma queda sensível aqui das receitas, de setembro para outubro, 2 milhões. Isso se deve a quê? Se a gente olhar aqui nos rendimentos das CRIs, você vê que, por exemplo, teve um aumento de cerca de 1,5 milhão. Passou de 17 milhões e 800 para cerca de 16 milhões e 200. Só que o problema foi no resultado na negociação das CRIs. Na negociação de CRIs, você vê que ele teve uma perda muito grande. Foi absurda a perda. Olha aqui, negociação é exatamente quando ele faz esse giro na carteira. Ele vende e recompra as CRIs dele. O resultado em setembro, ou seja, o lucro em setembro foi 3 milhões e meio. Em outubro foi um prejuízo de cerca de 300 mil. E por que aconteceu isso? Porque você vê aqui, ó, o ganho de capital, que na realidade está sendo negativo, ou seja, ele não está tendo ganho de capital, ele está tendo prejuízo, subiu de 1 milhão e 300 para 1 milhão e 400. Aí não perdeu tanto. Mas na questão da atualização monetária, foi que a perda foi absurda.
absurda. E por que a perda foi tão grande? Meus amigos, é porque daqui deve estar saindo exatamente aquela questão que ele faz o que? O giro da carteira. Para que ele faz o giro da carteira? Para destravar a inflação acruada. E no destravamento da inflação acruada no mês de setembro, deu bom. Foi quase 5 milhões. Só que no mês de outubro, apenas 1 milhão e 100. Isso provavelmente, meus amigos, aconteceu por quê? Porque no mês de agosto teve aquela deflação. E tem o pessoal especialista que diz que uma deflação num mês só afeta os rendimentos de 2 meses depois, ou seja, no mês de outubro. Então, ele tentando destravar inflação acruada, como teve uma deflação aqui, teve uma perda muito grande nos rendimentos dessa inflação acruada, que caiu de 5 milhões para 1 milhão e 100. Perdeu 4 milhões, meus amigos. Por isso, que perdeu 4 milhões só nisso e ficou esse valor negativo, então puxou essas receitas totais, que isso aqui é a soma de tudo isso aqui embaixo, ó. Tudo isso aqui embaixo, essa soma aqui. Então, teve essa perda de 2 milhões, por causa dessa deflação que teve em agosto. Por isso, eu creio que nesse mês de novembro, que vai ser pago em dezembro, e no mês de dezembro, que vai ser pago em janeiro, como teve inflação alta em setembro e outubro, deve dar um retorno bem bom. Provavelmente, quando ele fizer esse destravamento da inflação acruada, vai dar um valor bem alto. Não sei se vai dar tão alto como deu no mês passado. A gente vê que em julho foi um negócio absurdo aqui, ó. 20 milhões que ele trouxe de lucro. Não sei se vai ficar algo acima de 5 ou na média, mais ou menos. Na média você vê aqui que é 6 milhões e meio, porque em 2024, em 10 meses, foi 64 milhões. É mais ou menos 6 milhões e meio em média. Não sei se vai chegar perto dessa média, mas não deve ser tão ruim como foi em outubro por causa da deflação do mês de agosto. Eu creio que realmente vai ter uma receita melhor, que vai aumentar o lucro e provavelmente ele vai poder voltar a pagar aqueles 7 centavos. É o que eu acredito que vai acontecer. Despesa se mantém mais ou menos próxima de 5 milhões. Você não vê muita diferença nessa faixa de 5 milhões o tempo todo. E com isso o lucro dele caiu de 21 milhões e 300 para 19.500, exatamente por causa dessa perda toda que teve no rendimento. Cerca de praticamente 2 milhões. Pouquinho menos de 2 milhões a queda. Então nisso teve a queda no resultado. O resultado que foi 6,7 centavos no mês de setembro foi apenas 6,1 em outubro. Só que ele pagou o quê? 7,2. Por que ele pagou 7,2? Porque ele tinha reserva. Aí ele conseguiu complementar isso aqui e ainda sobrou 0,1 centavo. E nesse mês ele raspou o tacho. Gastou todo o dinheirinho que ele tinha em reserva, que era só essa fração do centavo, que ele recebeu no final das contas em resultado por cota 6,1 e pagou 6,2. E agora tem 0 reserva. Dando uma passada rapidinho aqui na carteira de FIIs que ele tem, ó. Você vê que as posições que ele tem em outros fundos da casa é alta, 2,5% no fundo imobiliário GSFI, 2,1% no CPSH, 1,5% no CPLG, 1,3% no CPUR. Ou seja, se você soma isso aqui, só aí a gente tem uns 8%. E ainda tem mais, ó, CPFO mais 1%. CPTR, ele adora investir em fundos da própria casa, vê isso claramente. Se somar tudo aqui, dá praticamente 10% investido em fundos da própria Capitânia. Indo aqui para a parte da alavancagem do fundo, a gente vê que o fundo zerou mais 93 milhões em operações concluídas, exatamente zerando CRIs que alavancavam o fundo, e agora ele está com 191 milhões praticamente de alavancagem. São essas CRIs que ele investe e que nos dá aqui mais ou menos, pessoal, 7% de alavancagem do fundo. O que é bom, vendo que a alavancagem está caindo e a alavancagem já está ficando sob controle, bem melhor do que estava anteriormente. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, FIAGRO e FIINFRA, inscreva agora mesmo, já larga o likezão, não pense mais nada, larga o like, ativa o sininho e deixe seu comentário para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível no mês que vem e trazer mais uma leitura do relatório do mês de novembro aqui do CPTS 11 da Capitânia para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!